Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast de número 5. O convidado, dessa vez, nosso engenheiro Wesley Assis, que é presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia, o CREA Maranhão, que é em todo o estado. A sede fica aqui em São Luís, depois ele vai explicar, tem umas regionais em outras cidades, mas a sede é aqui. Inclusive está sendo construído agora na gestão dele o novo prédio do CREA, que é um sonho antigo da nossa categoria. Então vou deixar agora com o Wesley se apresentar para vocês, vai falar agora sobre a biografia dele. Olá pessoal, tudo bem? Como o Rony já deu início, né? Atualmente eu estou à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Sou engenheiro mecânico matemático, formado pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente sou mestrando do curso de Engenharia da Computação. Sou também pós-graduado em Engenharia Clínica e Hospitalar e perito judicial. E dentro da perícia, Rony, eu trabalho com a perícia na minha área da engenharia mecânica, na área da documentoscopia e da perícia digital na área da computação forense. Muito bom. Vamos agora falar sobre o início de carreira, né? Vocês viram aqui, o Wesley se formou, fazendo uma deixa para quem está aí cursando engenharia ou para quem já cursou engenharia, mas ele não se conformou só com a formação. Ele foi atrás, fez uma especialização em uma área muito boa, que é a área de engenharia clínica, atua nessa área, ele é consultor nessa área, é muito requisitado nessa área, e ele está fazendo inclusive outra graduação, né, que é na área de, você falou de ciências da computação, engenharia da computação. Na verdade, eu estou fazendo mestrado em engenharia da computação. É um mestrado em engenharia da computação. Então, assim, ele não, me formei aqui e vou ficar só, né, nessa minha vida aqui de engenheiro e não vou mais procurar nada. Não, ele saiu da graduação, procurou fazer especializações, outros cursos, com certeza já fez vários outros cursos extras e aprendeu muitas novas atividades. Ou seja, é um profissional qualificado no mercado, que é isso que o mercado hoje precisa, tá? Então, assim, ele vai falar agora do início de carreira dele. Como foi? Ele se formou, ele já tinha alguma formação, fez 2 faculdades ao mesmo tempo, tudo. Ele vai falar agora para vocês. Na verdade, Rony, quando eu entrei na UEM em 97, né? Em meados do 4º período de engenharia, eu precisando ganhar dinheiro, né? Eu fiz um seletivo para ser professor de matemática do antigo Sintra, lá do Anil, né? Sintra, e é né? Interessante que eu passei nesse seletivo, fui para uma sala de aula com aproximadamente 20 anos de idade, né? E o que aconteceu? Durante esse período eu dando aula, surgiu a LDB, né? Em 2007, que até 2007, as pessoas que estavam em sala de aula que não tivesse curso de licenciatura iam ter que sair da sala de aula. E aí eu tinha 2 opções. Uma era estudar uma licenciatura paralelamente ao curso de engenharia e a outra era concluir o curso de engenharia e fazer aquela especialização que tem na UEMA chamada Esquema 1, que é só a parte de licenciatura. E aí o que eu fiz? Eu resolvi então fazer vestibular para matemática, cursando engenharia mecânica, né? E aí eu passei, né? Comecei a cursar engenharia mecânica e matemática ao mesmo tempo. Alguns colegas da engenharia mecânica na época fizeram o que eu fiz, mas solicitaram aproveitamento de disciplina. E aí na época não podia, né, fazer 2 cursos. E como não era informatizado, só foi descoberto que porque eles solicitaram por escrito. E aí diante disso eu fiquei preocupado na época. Acabei não solicitando os aproveitamentos de disciplina e cursei engenharia mecânica e matemática, né? Formei em 2003 nas 2, né? No mesmo ano, né? Quando faltava 6 meses para me colar grau nas 2, eu fiquei sabendo que ficou liberado para que o aluno pudesse cursar 2 cursos na mesma universidade, que hoje não é mais possível, nem na mesma nem em outra, né? Quando está cursando numa universidade, porque é tudo informatizado. E aí eu fiquei feliz porque eu consegui concluir no mesmo ano engenharia mecânica e matemática. E aí saí, né, para o mercado. Quando eu saí para o mercado, eu saí para ser professor.
né? Passei boa parte desse tempo sendo professor, continuei lá pelo Sintra, fui professor do Colégio Exclusivo Global, de outros, fui professor em Ribamar, e aí dei início à minha carreira de professor. E aí, depois disso, resolvi voltar, né, de fato, para a engenharia. Quando em 2015, né, nosso amigo Cleudson venceu as eleições do CREA em 2014 e me contactou para mim trabalhar com ele no CREA. Né? Foi logo quando eu cheguei. E aí eu passei, né, a me envolver bem mais com a engenharia, né? Fora que no período que eu estava estudando engenharia, eu estagiei, né? Fiz os estágios obrigatórios, né? Estagiei na Lumar, estagiei na Vale. E assim, cumpri o meu papel lá. E aí voltei para a engenharia, né? Voltei para a engenharia, voltei para o CREA. Nesse período que eu fui para o CREA, eu comecei a descobrir uma outra área da engenharia. Porque quando a gente sai da faculdade de engenharia, principalmente eu que sou engenheiro mecânico, a gente tem uma ideia que a gente vai trabalhar na indústria. É a ideia que se planta na academia, ou se plantava na minha época. Não, tu vai ser funcionário ou da Lumar, ou da Vale, ou de uma outra grande indústria. E os professores falam, né, na época. Isso. Tudo. E aí o que eu fiz? Depois que eu retomei a engenharia, eu descobri uma área interessantíssima, que é a perícia. E aí fui conhecer mais a fundo. Fiz um curso de extensão de perícia judicial, da qual eu tive conhecimento do Código Processual Civil, e todos os trâmites que a gente precisa conhecer do CPC, e me cadastrei no Peritos, que é o CPTEC, que é o Sistema de Cadastro de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E aí comecei a ser nomeado perito, comecei a pegar gosto, né? Nós, engenheiros, pela legislação, somos peritos natos, independente de ter feito pós-graduação em perícia ou ter feito algum curso de extensão, nós somos peritos natos. Tá? É uma das atividades da Resolução 218 do CONFEA, que trata das nossas atribuições, da maioria das engenharias. E aí comecei a pegar o gosto por perícia. Fiz um curso de perícia judicial normal, para me conhecer os trâmites. Me cadastrei lá no Peritos. Fui sendo nomeado para fazer perícia e peguei gosto. E aí comecei a vislumbrar outras áreas da perícia. Porque antes de eu me formar em engenharia, o período que eu estava na faculdade, eu já trabalhava com tecnologia, né, da informação. Eu já trabalhava com informática. Então, eu comecei a vislumbrar outras áreas da perícia, além da minha da engenharia mecânica. Aí eu fui fazer pós-graduação de perícia computacional forense. Gostei, fiz uma pós-graduação, né, nessa área, concluí e comecei a também trabalhar com perícia digital. Nesse meio termo, né, nesse período, então, posterior a isso, eu descobri uma outra área da perícia. É a área da perícia documental. E aí eu fui lá e fiz um curso de perícia documentoscópica e grafotécnica. E aí cada vez mais aprendendo, estudando sobre perícia, o que eu fiz? Fui gostando, fui pegando gosto. Por último, eu fiz um curso de perícia em acidente de trânsito. Só para vocês terem uma ideia, aqui perito de acidente de trânsito no estado do Maranhão, mais precisamente na cidade de São Luís, são poucos. Geralmente quem faz as perícias são os peritos oficiais do estado, né? E aí sempre alguma perícia ela pode ser questionada, então eu fiz um curso, né, de perícia de acidente de trânsito com um perito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele tem um curso, né? E aí eu fiz esse curso. E aí fiz mais esse curso na área de perícia. Por que eu acho legal a perícia? A perícia foi a única coisa que eu consegui conciliar o meu trabalho dentro do CREA com o trabalho na engenharia. Por quê? Porque a perícia é um negócio interessante. O juiz pergunta para ti quanto é que tu vai cobrar, que dia que tu vai fazer a perícia e que dia que tu entrega o laudo. Então não tem patrão melhor do que esse. Ele está te perguntando, ele não está te determinando. Então, assim, é uma fonte que nossos colegas da engenharia precisam estudar. E tem mais. Eu tenho ouvido muitas reclamações de juízes que está faltando perito. Mas assim, está faltando o perito qual? Aquele perito que realmente pega o processo, faz a perícia, apresenta um laudo com uma conclusão de fácil entendimento para o juiz, até porque ele é um leigo, e assim, que ele possa ser subsidiado no processo para dar uma sentença. Então, isso é o que tem faltado, né? E aí, assim, foi passando o tempo, a gente vai mexendo, o foco vai mudando, a gente vai tendo que estudar inovação tecnológica, que é uma das minhas paixões. E aí, hoje eu até sempre digo, né? Não se consegue mais fazer nada sem estudar programação orientada para objeto, inteligência artificial, e ela está aí para isso, né?
Não que ela vá substituir o homem, não que ela vai substituir os processos, não que a gente não tenha que conhecer os processos, a gente tem que conhecer. Mas hoje é inevitável, né? O que uma máquina faz, um ser humano não é possível fazer, né? Principalmente quando se fala de inteligência artificial, robôs, máquina to máquina, entendeu? Tudo isso. Ontem eu estava até vendo uma reportagem no site da Forbes, uma empresa em um país da Europa, não me recordo aqui o nome específico do país, não sei se é Suécia, ela adquiriu, né, a inteligência artificial. Ela é uma empresa que faz contatos, né, é uma empresa de marketing que faz contatos, uma grande empresa de grande porte. Esse sistema substituiu a mão de obra de 300 pessoas, mas não é uma mão de obra especializada. É pessoas que só mandavam mensagem, retirava, mandava. É um serviço que é um serviço prático, né? Não é um serviço especializado. Porque, por exemplo, eu creio que futuramente a inteligência artificial vai avançar muito mais, mas ela é controlada pelo ser humano. Então, querendo ou não, se você, né, se especializa, se você estuda, então ela nunca vai substituir a mão de obra especializada. Isso daí ou de repente você vai estar usando ela a seu favor, né? E não ser, como que eu falo, um rival da inteligência artificial. Eu sempre penso, né, nesse aspecto. Eu não entrei de vez na inteligência artificial, só estou acompanhando as notícias, mas, por exemplo, para atendimento a cliente, ela é excelente. Você coloca um banco de dados de 1000 perguntas que podem ser feitas, instala no seu WhatsApp essa inteligência artificial. Os clientes que vão lhe procurar você, por exemplo, para você ser perito, você é perito, aí o cliente vai lhe procurar para ser perito, ela já vai ali respondendo, você está ali fazendo uma outra atividade, ela está ali, ó, vendendo, respondendo. Ele, porque eu bati meu carro, né, perito de trânsito, e saiu a perícia, não foi favorável. Como eu devo proceder? Eu posso recorrer? Eu não posso? E aí a inteligência artificial vai respondendo tudo. Então, eu penso que a tecnologia ela veio para ser aliada. Eu sempre penso assim, tem gente que não gosta de tecnologia. Eu conheço amigos meus que eu nem tenho rede social, eu não gosto dessas besteiras, eu não uso negócio de celular para nada, eu não tenho aplicativo, eu não quero aprender nada disso daí. Infelizmente, quem não se aliar com a tecnologia, infelizmente vai ficar para trás, tem que se aliar. Eu conheci o Wesley também, a gente vai falar agora, ele vai falar desse tópico, que é sobre o início na carreira que ele teve de empreendedorismo. Ele tem uma empresa, né, de informática, tem uma empresa que presta serviço para grandes empresas aqui em São Luís, na área também de medicina, odontológica, imagem. Então ele vai falar esse início da carreira para vocês. E essas empresas, elas estão usando tecnologia, lançam uma máquina nova lá na Alemanha. Eles vão, estudam sobre essa máquina, faz um treinamento, traz a máquina, aí o Wesley aprende sobre essa máquina. Então, assim, a tecnologia ela veio a favor. Hoje você vai tirar um raio-x panorâmico. Antigamente era a coisa mais difícil você conseguir, ficava numa fila. Hoje você tem acesso com preço acessível. Você consegue tirar uma radiografia panorâmica e ele faz manutenção também nessas máquinas. Então, quero que você fale sobre o seu serviço, como foi o início dessa sua carreira nesse setor também. Vamos lá, interessante, né? Que a gente lembra quando tu também tinha, no teu início de carreira, Sim. eu tinha um escritório bem próximo do de Rony, ele sabe disso, né? Eu comecei a trabalhar com informática em 94, né? Antes eu estava terminando meu ensino médio, né? Estudando para vestibular, eu comecei a trabalhar com informática, né? E assim, hoje eu trabalho com gestão da tecnologia da informação, né? Hoje a gente presta serviço para a Dox Radiologia, que é uma clínica de radiologia odontológica, onde a gente acompanha a gestão da tecnologia. E lá a gente trabalha com diversas situações, né? Do entendimento de como funcionam os processos e os equipamentos até a informática em si. Então hoje a Dox é uma empresa que tem know-how no estado do Maranhão, são 5 unidades no estado. Hoje ela tem os melhores tomógrafos do mundo, né? Nós temos um tomógrafo que emite a menor quantidade de raio-x
que vocês possam imaginar do mundo, né? E isso é comprovado por equipamentos da ProRad para ver o nível de incidência que a pessoa que efetuou o exame tem, né? Então, assim, a gente faz gestão da tecnologia, até porque engenharia clínica é isso. Quem faz a pós-graduação do curso de engenharia clínica hospitalar que conclui, ela é responsável por gestão de tecnologia, tá? E aí ela vai ter mais outras responsabilidades dependendo da formação dela. No meu caso, que sou engenheiro mecânico, quais são as minhas responsabilidades fora da gestão de tecnologia dentro de um hospital? A parte de ar-condicionado, de gases, elevadores, escadas rolantes, a minha área em si. Mas aí eu tenho um a mais, que é a gestão da tecnologia, porque eu concluí a pós de engenharia clínica. Então a gente hoje trabalha com gestão da tecnologia, tá? Acompanhamos as evoluções, né? O proprietário da clínica viaja muito para a Coreia, para os grandes eventos, para a Alemanha, para buscar tecnologia. Agora mesmo ele trouxe para cá uma cabine de imagem 8D. Cara, é impressionante, né? Existe um trabalho muito legal que ele faz lá, de maker, que é a produção de próteses para cirurgia guiada de implante, né? Como é que é feito isso? Ele tem um equipamento que faz, né, a varredura do sistema bucal do paciente, transforma aquilo ali transforma o DAICO em um padrão CAD e joga numa impressora 3D e produz aquela prótese, né, para que o dentista possa fazer a cirurgia de implante do paciente dele, toda milimetradazinha, toda bem guiada, né? Isso são tecnologias que existem aqui, né? Tanto que na época da pandemia, ele produziu muita coisa de peças de respiradores que a gente não tinha, que não estava encontrando. Simples conexões plásticas que procurava e não encontrava, né? E aí o que ele fez? Ele tomografou a peça que estava danificada, a gente tomografava a peça que estava danificada, transformava aquela imagem DAICO em CAD e imprimia, né? Produzia ela na impressora 3D e aí essa peça seria utilizada no equipamento, substituindo aquela conexão que, por algum motivo, o fabricante não estava conseguindo entregar. E aí fazendo com que o equipamento funcionasse. Então é um trabalho legal, foi feito na época, produzido máscaras com impressora 3D, diversas coisas assim. Eu sempre digo que o Dr. Fábio é um cara visionário, né? Ele acaba te obrigando a estudar, porque ele conhece uma tecnologia, traz para ti, tu olha, conversa com ele, então ele te obriga a estudar. E assim, não tem para onde correr. Esse é mais um dos outros trabalhos que eu executo na minha vida profissional, que é a gestão de tecnologia dentro dos ambientes hospitalares, clínicas e outros empreendimentos. Interessante. As peças poderiam demorar de 2 a 3 meses para chegar e vocês conseguiram, né, fazer uma tomografia lá da peça e fazer a produção dessa peça que de repente poderia estar vindo da Coreia, da China, do Japão, de algum país que talvez fosse produzir ainda por pedido para poder demorar aqui 2, 3, 4, 5 meses para chegar, por exemplo, né? E vocês produziram e já estava aqui no mercado interessante. E, na verdade, não estava tendo. Por conta da pandemia, as fábricas, em alguns lugares de onde dependia aquela peça, qual era o fabricante desses respiradores, nem tinha como fornecer, né? E esse era o problema. Muitos estavam encostados por questões dessa natureza. Interessante essa situação. E também sobre essa tecnologia que ele viaja, né? Vai para a Coreia, vai participar das feiras, né? Isso aí a pessoa aquilo que eu digo, que ela pensar fora da caixa, né? Ela sair para poder, né, ter uma visão diferente, né? Muito interessante, vários aspectos que você falou aqui, trazendo aqui para a gente sobre essa tecnologia também, que imprime a cara dentária, né, da pessoa, e o dentista vai lá e faz milimetricamente como é para ser feito lá. Isso aí é excelente, porque ele minimiza o erro. Por exemplo, às vezes o erro ia ficar ali na região bucal do cidadão. Às vezes, se acontecesse um erro que é milímetros, ia ficar ali, como eu conheço várias pessoas que já teve erro, né? Infelizmente, né? Que é chata a situação, né? Não é legal, acho que nem é bom para o código de ética do profissional da odontologia, mas às vezes acontece. E essa tecnologia veio
para minimizar. Ou seja, ele faz ali o procedimento todo. Quando ele vai para fazer lá no paciente, já está ali 100%. Não, ele não vai mais ter assim, um problema, vou ter um erro. Já está tudo medido, tudo milimetricamente medido. Tá? Nós vamos agora entrar em um tópico muito interessante, que é um tópico que eu creio que muita gente vai estar assistindo, a chamada do nosso podcast, que é sobre a questão: qual é o papel do CREA Maranhão nas obras e serviços de engenharia, né? O CREA tem um âmbito muito grande de ver a regularização do profissional, ver a questão fiscalização da empresa, de obras e tudo. E a gente vai estar... Eu queria que você falasse, principalmente, lógico que para os profissionais, mas que você falasse também para a população. Que a população fica... Um exemplo, qual é o papel do CRM, do Conselho Regional de Medicina? Às vezes as pessoas não sabem qual é o papel do CRM. É só para ficar taxando os médicos? É só para legalizar a profissão, não é? Então, a pergunta é aqui ampla e, ao mesmo tempo, ela parte para um ponto específico. Porque qual é o papel do CREA, mas nas obras e serviços de engenharia? Então, nada melhor do que o Wesley, que já está há um bom tempo trabalhando no CREA, foi chefe do setor, superintendente de fiscalização e tudo mais, e agora vai estar explicando para vocês essa nossa pergunta. Só para deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo, dos meus 20 anos de profissão, né, vou fazer 21 agora, 17 de março, quase 10 anos da minha vida profissional foi dedicada ao CREA, tá? Eu passei por diversos setores lá, fui assessor técnico da Câmara Especializada de Mecânica, fui para a tecnologia da informação, né? Hoje o sistema que os profissionais usam teve uma colaboração nossa juntamente com a TI do CREA para mudar o que tinha lá quando a gente chegou em 2015 para o que atualmente está. Boa parte das evoluções que o sistema passou tem dedo nosso, né? Porque a minha pegada é tecnologia. E assim, o que a sociedade precisa entender? O CREA tem como principal papel fiscalizar obras e serviços de engenharia. Para quê? Para garantir a segurança da sociedade. O CREA ele fiscaliza tanto leigos como também profissionais. Então, ele está aí para fiscalizar obras e serviços de engenharia em defesa da sociedade. Por isso se fiscaliza leigos e profissionais. E o que é leigo? Leigo é aquela pessoa que está executando uma obra ou um serviço de engenharia sem, de fato, ter o registro junto ao conselho, tá? E aí a gente chama esse profissional que é um profissional que não está habilitado. E as pessoas acham muito que o CREA só tem que ir lá quando está tendo obra civil. Eu sempre digo, quando está se sentando o tijolo, como se está fazendo uma coluna, como na linguagem coloquial, como está se fazendo, né, uma estrutura de concreto, não. O CREA fiscaliza obras e serviços de engenharia. Todo serviço. Nosso conselho é um conselho multiprofissional. Se vocês forem nas resoluções do CONFEA, do Conselho Federal, vocês vão ver que existem diversas modalidades de engenharia e diversas formações de engenharia, além dos tecnólogos da área da engenharia e além do técnico de segurança que ainda está no conselho conosco. Então, nosso conselho é multiprofissional, é amplo e não fiscaliza só obra civil, fiscaliza serviço de engenharia. Eu vou dar um exemplo. Ao ano passado, um colega meu me ligou: rapaz, Wesley, o CREA passou aqui e me notificou. Mas como assim? Na tua escola e te notificou? Aí eu fiquei na dúvida. Disse, não, tu leste esse documento? Esse documento não é uma notificação, é uma requisição de informação. Por que ele foi na tua escola? Porque ele foi lá para identificar quais obras e serviços de engenharia estavam sendo executados para garantir a segurança, tanto sua, como do seu professor, como do seu aluno. E aí ele deve ter identificado alguns serviços de engenharia, como manutenção de ar-condicionado, de bebedouros, tá? De câmeras de segurança, de cerca se tiver, de elevador se tiver, e aí ele identifica e marca lá. O que ele quer saber, o fiscal? O fiscal quer saber se, de fato, quem está prestando o serviço de manutenção desses sistemas que eu acabei de citar é um profissional devidamente habilitado. E se ele realmente registrou a RT desse contrato, desse serviço. Porque, com isso, caso aconteça alguma coisa, a gente tem como garantir algo para a sociedade. Olha, foi profissional tal que fez, dependendo do que foi, se realmente
foi culpa do profissional, ele vai ter que responder perante a comissão de ética do conselho. Então, assim, a sociedade precisa entender que a nossa função é primordial, é fiscalizar o exercício da engenharia, obras e serviços em prol da proteção da sociedade. É só a gente não ir muito longe. Ano passado, teve um incêndio no shopping, né? No cinema do shopping aqui do Rio Anil. E o que aconteceu? Quando aconteceu o incêndio, há 15 dias atrás, nós já tínhamos ido lá fiscalizar de forma preventiva. Essa fiscalização de empreendimento, Rony, é uma fiscalização preventiva. O fiscal ele não autua direto, tá? Ele deixa uma requisição de formal, ele quer saber quem está fazendo. Agora, se o proprietário do empreendimento disser que ele que está fazendo, ele vai receber uma autuação por exercício legal da profissão, tá? Que é quando ela está sendo executada por um leigo. E assim, nós tivemos lá 15 dias antes e fizemos uma série de solicitações. Coincidentemente, 15 dias depois, teve um problema, né? Problema esse que ceifou 2 vidas. E aí, se a gente for pegar, Rony, na história brasileira dos últimos 5 anos de acidentes envolvendo a engenharia, morreram diversas pessoas. O que é que a sociedade tem que entender? E até mesmo o profissional. Nós, profissionais, quando erramos, a gente corre o risco de ceifar a vida de diversas pessoas, dependendo de que seja a estrutura. Eu até digo para os fiscais, quando a gente está conversando, né, que um dia aquele empreendimento, aquele serviço que ele fiscalizou, ele pode ser usuário. Tá? E é isso que a sociedade precisa entender. Esse é o papel do CREA. Recebam o fiscal, entreguem os documentos que ele está solicitando, porque ele está querendo ali lhe proteger. Ele quer saber de fato que se quem está fazendo aquela obra ou serviço de engenharia é um profissional devidamente habilitado e que realmente registrou a anotação de responsabilidade técnica. E o que é mais importante, o profissional de engenharia tem que entender que a RT é um contrato de trabalho, né? Eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas palestras como ministro, porque tem profissionais que têm 30, 40 anos de trabalho na área da engenharia e não sabem. Eu posso ser contratado de forma escrita ou verbal por uma pessoa. Se for verbal, o que eu vou fazer? Eu vou anotar a responsabilidade técnica. Aquela RT que eu vou preencher, que eu vou pagar, que vai ser validada, se eu colocar o contratante para assinar, porque tem campo do contratante para assinar, aquilo é um contrato de trabalho. Se ele não me pagar, o que eu posso fazer? Eu posso acionar ele na Justiça do Trabalho. E muita gente não sabe disso. Então, assim, interessante. Essa daí também eu não sabia, não. Quer dizer que, então, também a RT, o cliente assinando, serve como contrato de trabalho. Não sabia, não. E se for na Justiça do Trabalho, a juíza vai perguntar ao juiz, ou a juíza vai perguntar, vem cá, essa RT que foi assinada aqui, não é sua assinatura? Pois é. Então, procure pagar o profissional, porque a RT é um contrato de trabalho. Independente de tu ter sido contratado por meio de contrato físico ou de forma verbal. Tanto que o artigo 1º da lei que trata da RT, a RT é lei. Não tem para onde correr. Tem que fazer. A Lei 6.496 de 1977. O artigo 1º é claro. Todo contrato escrito ou verbal obriga a anotação da responsabilidade técnica em cuja jurisdição foi exercida a atividade. Então, ela é lei e ela é um contrato de trabalho. Tanto para empresas quanto para o profissional autônomo, né? Ela serve das duas situações. Resguarda todos os envolvidos na RT. Proprietário, contratante, resguardam todos. Quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, resguarda todos. Entendi, muito, muito interessante. Eu quero... Na própria pergunta aqui, a gente falou sobre obras e serviços de engenharia. Né? Eu trouxe essa pergunta porque justamente muita gente acha que, como você deu um exemplo, só quando está colocando o tijolo, vendo concreto, é que o CREA tem que atuar. Inclusive, deve ter eu não conheço sobre essa área, mas deve ter uma atuação na área também da agronomia, que o conselho ele também é da agronomia. E muita gente, às vezes, que o conselho ele era antigamente de engenharia, arquitetura e agronomia. Aí a arquitetura saiu, tem um conselho só de arquitetura, né, que é o CAL, né, e continuou, né, a agronomia. Os técnicos também saíram, como você citou, ficou só o técnico de segurança, ainda é do nosso conselho. Os outros demais técnicos foram para o CFT, né, que é o Conselho Federal dos Técnicos, que deve ter o regional aqui também, né, e o CREA continua atuando em todas as engenharias e na área da agronomia. Aí eu queria até fazer um puxadinho
sobre essa atuação que é serviços de engenharia, como é feita essa atuação nos serviços da área de agronomia no nosso estado. É legal falar de agronomia, eu gosto muito de falar, né? Porque quando eu fui para a fiscalização do CREA, eu antes de ser presidente, eu era servidor do CREA. Eu me desincompatibilizei para concorrer à presidência e me tornei presidente, né? Fui eleito pelos nossos colegas. E aí, a agronomia é interessante falar, eu gosto muito de falar, porque quando eu cheguei na fiscalização do CREA, nós tínhamos 26 ações ano, tá? Isso em 2018, no meio do ano. Hoje, ano passado, a gente teve mais de 1.200 ações na área da agronomia, né? Tá bom, Wesley? Não tá. A gente precisa fiscalizar mais a agronomia, tá? A gente não tem dúvida disso. Eu sou uma pessoa inquieta, eu nunca estou satisfeito com o que está sendo produzido. Eu quero sempre mais, e é isso que é importante, porque quando a gente quer mais, a gente está defendendo mais a sociedade. E a gente tem um trabalho legal na fiscalização da agronomia, né? Hoje, o que o profissional precisa entender? Não é o superintendente de fiscalização, não é o fiscal que coloca na cabeça dele ou imagina alguma coisa, bota debaixo do braço e sai para fiscalizar. Não funciona assim, tá? Hoje, quem diz o que e como fiscalizar são as câmaras especializadas lá no CREA. E quem são essas câmaras especializadas? No Maranhão nós temos 4 câmaras especializadas. É civil, que é civil e ambiental. A área ambiental está na modalidade. Tem a Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho, é uma câmara mista também. Aí tem a Câmara de Engenharia Elétrica e a Câmara de Agronomia. Quem compõe essas câmaras? São os conselheiros. Conselheiros esses da modalidade. Então, hoje, na Câmara de Agronomia, nós temos nossos conselheiros que são engenheiros agrônomos. Então, eles que produzem todo o planejamento de o que e como fiscalizar. A gente só tem que dizer para eles quando e qual foi o resultado, tá? E qual foram as estratégias e as inovações que nós utilizamos. Então, hoje, a gente tem sim um trabalho feito na área da fiscalização da agronomia, inclusive utilizando as forças-tarefas, né? Porque hoje fiscalizar a agronomia, Rony, não é tão simples, né? Fiscalizar uma casa que vende agrotóxico é uma coisa. Agora, fiscalizar um empreendimento devidamente agronômico, né? A área rural não é simples, né? Tu vai fiscalizar uma fazenda que, às vezes, a distância da portaria da fazenda até o escritório dá 5 quilômetros. E aí que dentro da fazenda existem diversos sistemas, né? Hoje a gente tem fazenda aqui no Maranhão usando tecnologia de equipamentos não tripulados que tem uma rede de transmissão de dados própria dentro da fazenda. Então aí são outros sistemas. Então, como é que é a fiscalização da agronomia? Além da gente fiscalizar a agronomia de fato, a assistência técnica feita pelo agrônomo lá na lavoura, o plantio, né? A mecanização, a gente fiscaliza outras modalidades da engenharia que está dentro do ambiente agro, né? Tipo, a gente chega às vezes em fazenda, a gente tem estação, a gente tem sistema de geração distribuída de energia, tem que fiscalizar. A gente chega no empreendimento, tem dentro de uma fazenda tem lá a área de climatização, tem que fiscalizar. Então, a agronomia é uma fiscalização bem ampla, tanto que nós temos um checklist, quando o fiscal vai a campo fiscalizar, que foi produzido em conjunto com todas as câmaras, né? Para que ele possa abranger, quando ele encontrar as atividades, todas as atividades abrangidas que estão dentro lá da área da agronomia, né? E aí a gente faz ela por meio de forças-tarefas, nunca vai só um fiscal, a gente utiliza dos nossos carros que tem recurso para chegar em algumas fazendas de difícil acesso. A gente tem 2 caminhonetes, né? 4x4. E aí é uma fiscalização bem detalhada, a ponto de a gente conseguir trazer, né, tudo que está ligado à agronomia. Todas as modalidades, não só a própria agronomia. A gente tem fiscalizado a aviação rural, né? A questão da aplicação de agrotóxico, que isso é importante. Então, assim, a agronomia, até comento que quando eu terminar o meu mestrado e meu doutorado, eu fico brincando com os agrônomos que eu vou fazer agronomia. Por quê? Porque é um curso que, se tu for olhar lá na Resolução 218, que tá a atribuição que eles têm, é a engenharia que tem mais atribuição. Eu até brinco com os amigos agrônomos. Vem cá, vocês conhecem todas essas áreas que estão dizendo que vocês têm atribuição? Brincando, né? Mas é uma área ampla, né? Para quem não sabe, agrônomo pode construir algo civil, desde que seja dentro do empreendimento rural. O agrônomo pode fazer um galpão rural, ele estuda para aquilo ali. Então, assim, são esses detalhes, e a agronomia é vasta, nosso estado é agro, tem crescido bastante, e a gente tem
investido muito em fiscalizar a agronomia, né? Hoje, tudo que se fiscalizou de agronomia no estado do Maranhão está georreferenciado, né? Os fiscais, nosso sistema, que é o CITAC, ele é um sistema georreferenciado. Hoje, o profissional, quando ele anota uma RT, ele marca o ponto lá e já georreferencia. Eu já sei onde é que é, mais ou menos, né? Toda a parte de denúncia, toda a parte de relatório de fiscalização, tudo é georreferenciado. Então, a gente consegue ter uma visão macro disso aí por conta do georreferenciamento. E a gente usa outras tecnologias. A gente tem um aplicativo que a gente usa, né, no celular dos fiscais para que a gente possa estar mapeando. A gente, por último, a gente teve até, eu acho interessante, a gente conheceu uma coisa que a gente não sabia, né? A gente começou a fiscalizar algumas fazendas e aí a gente percebeu que no decorrer dessa fiscalização, algumas dessas fazendas se juntaram e conseguiram fazer estradas vicinais entre elas. Que se a gente tivesse que fiscalizar, a gente ia ter que dar uma volta, né? E aí essas estradas vicinais hoje eles cobram até pedágio, né? E aí a gente tinha a opção de ou pagar o pedágio ou para me fiscalizar uma fazenda que está lá no fim, eu teria que andar 200 km podendo pagar um pedágio de 25 e andar 30. Né? Então tem todos esses meandros na fiscalização da agronomia que hoje está mapeado pela fiscalização do CREA Maranhão. Hoje a gente tem o setor, né, agro no nosso estado muito forte na cidade, na região que eu chamo, né, na região de Balsas, né, aqui no sul do Maranhão, a Alto Parnaíba, né, porém, mas tem vários outros estados, né, várias outras cidades dentro do nosso estado que tem, né, a prática da agronomia, né, do agronegócio, tudo, e que o engenheiro agrônomo está atuando, né? Então, lógico, o sistema Confer é no Brasil todo, então tem essa fiscalização em todo o Brasil e aqui no nosso estado é o Conselho Regional, né, que está associado os agrônomos ao nosso conselho, certo? Assim como os engenheiros, o conselho é de engenheiros e agrônomos, como a gente já havia falado. É interessante que o Wesley estava falando sobre essa, eu também não tinha conhecimento, então o CREA entra, eu creio que uma fazenda dessa grande tem muito maquinário, muita engenharia mecânica lá dentro, tem muita parte de geração de energia que eles mesmos fazem, tem tecnologia. Eu tenho inclusive um amigo que ele atua nessa área, ele hoje tem uns drones enormes, creio eu que maior do que essa mesa aqui, quase do tamanho desse estúdio, e esse drone trabalha fazendo aquela questão que antigamente, eu não entendo muito, mas eu lembro que antigamente muito era aviação, né? Então eles tinham aqueles monomotor, né, nas fazendas, e hoje não para as grandes plantações, creio que ainda é o avião, mas tem plantações menores que eles já estão usando, está avançando, né? E eu vejo, ele posta os vídeos, o drone enorme, levantando voo nas lavouras e tudo, e fazendo, né, aquela questão, né, que usa, não sei se o nome certo falar, agrotóxicos, né, que eles usam para combate à praga e também demais produtos. Eu não entendo muito, né, dessa área, não vou entrar nesse mérito, mas eu vejo ali o uso da tecnologia que com certeza o CREA, né, creio que está ali atuando, você já deve ter visto também essas questões aí nessas fazendas que são enormes a perder de vista. Falou da estrada vicinal de uma para outra que cobra até pedágio. Então, hoje, falando dessa tecnologia, tu pode citar também, mas hoje, por exemplo, uma fazenda dessa tem que ter um agrônomo registrado no CREA. Assim, meu conhecimento nessa área de agronomia, eu não tenho, né, conhecimento, mas no meu ponto de vista de profissional, eu creio que deve ter um profissional, toda fazenda deve ter um profissional habilitado no CREA e com conselho ativo. Eu não sei se ele emite uma RT por cada plantação, por cada movimentação, alguma coisa que é feita. Eu não sei como é que funciona. Pode explicar até melhor para a gente, para o público que está em casa. Vou explicar e vamos falar do drone, né? Hoje o drone, cara, é um negócio... O uso do drone para aplicação de princípio ativo, para
para acabar com alguma praga na plantação, na lavoura, o que é que seja, é muito interessante que qual é a vantagem dele? Que hoje ele está num ponto de utilização tão legal que ele vai lá só naquele local que de fato foi encontrado aquela praga. Então ele vai lá, naquele local. Então isso é tecnologia, tá? Às vezes tu não precisa, né? Tu aplicar o princípio ativo em toda a lavoura, é só naquela parte que tá. Com a aviação rural talvez tu não consiga isso, né? Mas com o drone tu vai lá pontualmente, né? Isso que é legal. E aí falando da agronomia, tem que ter sim, né? O agrônomo, quando ele vai tratar a doença da lavoura, é igual o médico. O médico não faz uma prescrição médica, né? Que a gente chama de receituário. Na agronomia também tem. O agrônomo faz uma RT de receituário, ele compra uma RT de receituário e ele fica com 50 receituários eletrônicos para emitir no sistema do CREA, que é a receita, que é o princípio ativo que ele vai prescrever para que seja aplicado lá. E aí, além da aplicação, tem assistência técnica, ele tem que acompanhar. Então, tem RT para tudo, né, dentro da agronomia. Por isso que eu digo que é vasto, né? Além da RT dos serviços, né? Que tem da agronomia dentro da fazenda, ainda tem um receituário agronômico, que é o princípio que ele vai prescrever para combater uma determinada praga, uma determinada doença que aquela lavoura ou que aquela planta tem. Então, precisa sim, o engenheiro agrônomo, ele tem que estar devidamente registrado no CREA. Se ele vier de outro estado, ele tem que estar com visto aqui no CREA do Maranhão, porque essa é uma atividade que necessita de acompanhamento, então ele não pode está em outro estado, emitindo receita, dizendo que ele está emitindo receita e está acompanhando e não está vindo aqui para ver a aplicação, porque isso é sério, né? E é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Por isso que a gente fiscaliza para proteger a sociedade. Imagina o grau de importância que tem uma fiscalização na área da agronomia, principalmente no que diz respeito aos receituários agronômicos. É de suma importância, porque um dia aquele alimento, aquela planta, quer que seja, aquele vegetal, vai para a nossa mesa para que seja consumido. E se não tiver sido tratado da forma correta, nós teremos problemas no futuro. É interessante. Eu não tinha conhecimento dessa área. É legal trazer esse conhecimento, porque o público que está em casa, e muita gente que esse vídeo vai ficar no nosso canal no YouTube aí, né? Por vários anos. A gente vai estar lançando, lógico que daqui há 5 anos a resolução muda. Agora tem um engenheiro agrônomo com especialização em tal coisa. Aí daqui para lá a gente vai fazendo outros vídeos, atualizando o pessoal. Mas hoje o que está valendo é essa situação. Vamos agora puxar um outro item, um outro tópico, que é justamente, Wesley, como você, né, trazendo para o público que está em casa hoje, ele trabalhou muito tempo em vários setores do CREA, hoje é presidente, certo? Nós sabemos que, inclusive, não sei se muita gente não sabe, mas o cargo é honorífico, né? Até então, o conhecimento que eu tinha que é honorífico, ou seja, que o presidente do CREA não recebe salário para ser presidente do CREA. É um cargo honorífico, ele faz de livre e espontânea vontade e não pode cobrar. Eu estou cansado, eu quero receber, vocês estão atrasados com alguma coisa. Não, é um cargo. E como ele consegue conciliar, lógico, ele tem a vida dele, ele é pai, tem filho, tem família, tudo. Como que ele consegue conciliar ser presidente do CREA e ter a sua vida profissional ativa? Porque tem que ter, ele tem que ter a fonte de renda dele, tem que ter empresa, tem que ter tudo. O CREA é um cargo opcional. Ele não foi obrigado. Tu vai ser presidente, tu não vai receber salário. Não, ele aceitou. Então, como que você consegue conciliar? É uma experiência interessante. Eu estou trabalhando isso, né? Porque eu estou aproximadamente 2 meses e alguns dias à frente da presidência do CREA. E não é uma coisa simples, né? Conciliar. Primeiro porque a gente tem a demanda do conselho, que não é pequena, até porque quando eu me candidatei a presidente do CREA, eu fiz um compromisso com nossos colegas profissionais, tá? E com a sociedade. Então, não é uma tarefa muito simples, né? Boa parte graças a Deus, das minhas atividades que eu tenho hoje, eu realizo geralmente posterior ao horário de trabalho do CREA. Eu não tenho que cumprir horário, realmente o cargo de presidente do CREA é um cargo honorífico,
E não só de presidente, aqueles conselheiros que eu falei ainda agora há pouco, que compõem as câmaras especializadas, que aqui no CREA Maranhão são 28 titulares e 28 suplentes, também é um cargo honorífico. O cara larga a empresa dele para ir para uma reunião para definir o que e como fiscalizar, para analisar um processo de fiscalização, para analisar um processo de cadastro de uma universidade no CREA, para analisar um processo de cadastro de um curso. Então, assim, é um trabalho honorífico. Então, assim, como é que eu tenho conciliado? Eu estou me organizando realmente e até agora eu estou conseguindo, né? Tá bem puxado, mas eu estou conseguindo. Até porque o meu trabalho é de gestão de tecnologia, boa parte das coisas eu faço remoto. E o que eu preciso fazer dessa área da gestão da tecnologia, eu só consigo fazer depois do expediente. A gente não consegue parar a máquina em funcionamento dentro de uma clínica, dentro do hospital. E a parte de perícia. Porque a perícia é o que digo para o juiz quando que eu vou fazer e quando que eu vou entregar. Então tá dando para conciliar dessa forma. E assim, a gente montou e ainda está em fase de montagem, então quase concluindo a equipe, falta poucas pessoas, uma equipe técnica, né? Que são a minha equipe staff. Nós temos um superintendente operacional, que ele toma conta de toda a parte operacional administrativa do CREA. Nós temos o superintendente de fiscalização, que era o cargo que eu estava antes de ser presidente. Ele toma conta de toda a fiscalização, inclusive essa superintendência tem 3 gerências, inclusive uma gerência de inteligência, que eu vou comentar um pouco depois, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho assessoria de comunicação, no CREA tem assessoria de comunicação, a gente tem procuradoria jurídica, então a gente tem uma equipe staff, claro, além dos servidores efetivos da casa, que nos dão um apoio muito grande. Então, assim, hoje eu digo que o cargo de presidente, ele é um técnico daquelas pessoas que estão lá trabalhando, né? Diferentemente do que eu sou para os profissionais, eu sou o que representa os profissionais, né? Então, assim, como tu monta uma equipe, que tu implementa uma filosofia de trabalho, a ideia é que tu tenha mais mobilidade para fazer as tuas atividades. Essa que é a ideia. E é isso que a gente está pensando. Nós vamos fazer uma reforma administrativa no Conselho. Eu estou pegando organogramas de outros CREAs no mesmo patamar do nosso, para que a gente possa estar fazendo uma reforma administrativa. Porque hoje o organograma do CREA já não atende à realidade que o CREA é. Então, a gente vai fazer uma reforma administrativa. Nessa reforma administrativa, inclusive, alguns cargos que estavam ligados diretamente ao presidente vão estar ligados aos seus superintendentes, para que eu possa ter mobilidade para fazer o que os colegas profissionais querem. Eu sou o político institucional do CREA. Eu tenho que sair dos muros do CREA, eu não tenho que ficar lá dentro. E brigar, e conversar, e levar e participar das grandes causas da engenharia maranhense, para que o nosso colega profissional seja contemplado, para que a sociedade tenha segurança. Então, assim, eu estou me organizando para isso, né? Claro, muito do que eu estou pensando envolve tecnologia, né? Eu fiz 23 propostas de compromisso com os nossos colegas profissionais, quando eu estava candidato, e eu estou trabalhando fortemente para cumpri-las. E muitas dessas propostas envolvem inovações tecnológicas. Por quê, Rony? Porque junto com a nossa equipe da fiscalização, nós implementamos tecnologia na fiscalização. Hoje o CREA, ele tem uma fiscalização hoje muito pontual, tá? Ela é mais pontual do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando eu cheguei lá na fiscalização, o fiscal saía, né? Sem destino. Sem destino. Nada pontual. Hoje não. Hoje a gente usa tecnologia para subsidiar o fiscal a ponto dele ir bem pontual. Vai ali e ele sabe que ele vai encontrar algo que ele vai fiscalizar, que possa estar de forma obra irregular, sem responsável e por aí vai. Então, assim, a gente implementou tecnologia para isso, né? E aí essa implementação de tecnologia na fiscalização, ela não vai ficar restrita somente à fiscalização. Nós estamos mexendo também na parte administrativa do CREA. Eu tenho conversado muito com a minha equipe que eu quero que os sistemas que nós temos dentro do CREA se falem. Quanto menos o ser humano trabalhar de forma mecânica, melhor é para o conselho, melhor para o profissional que vai ter uma demanda atendida mais rápido possível, melhor é para a sociedade. E assim, dentro das minhas propostas que envolvem inovação tecnológica, uma está ligada ao atendimento, né? Que é um problema que a gente tem sofrido ao longo do tempo. Melhorou, mas ainda não está ideal. É implementar tecnologia no atendimento, né?
A gente deve lançar agora o metaverso, que é uma forma de atender as pessoas aonde a pessoa vai entrar num ambiente no site do CREA parecido com o CREA físico, né? Quando ele chegar na salinha lá de determinado setor, quem vai atender ele é um servidor do CREA com a câmera aberta, como se ele estivesse lá no local. E aí, se a dúvida for sistema, o profissional, a pessoa que vai atender o profissional ou a sociedade vai até poder mostrar como é que faz, né? E aí, assim, dentro disso, a gente vai implementar a inteligência artificial, porque muitas das perguntas que é feita pelo profissional pela sociedade, não há necessidade de Wesley responder ou de um atendente. Pode ser que já esteja a resposta pronta, como tu comentaste anteriormente, e seja contemplado banco de dados de resposta, banco de dados de link com tutoriais, e aí passa a ser o quê? Bem mais efetivo. E aí não vai ficar só nisso, né? Nós vamos ampliar agora o canal de WhatsApp do CREA, né? Eu não vou falar, é surpresa, mas na verdade nós estamos usando um protocolo de inteligência artificial da própria Google. É um sistema que está sendo desenvolvido com muita tranquilidade, né? Na verdade está sendo desenvolvido por mim, né? O CREA não vai ter ônus nenhum. Eu já estava fazendo isso anteriormente e a gente vai entregar um canal de WhatsApp bem mais amplo do que tem hoje e que vai atender o profissional da melhor forma possível. E não só isso, a gente vai também trabalhar nosso atendimento telefônico e a gente está trabalhando para melhorar o setor de comunicação do CREA. Qual é o intuito disso? A gente precisa comunicar mais. E é comunicar em todas as frentes, tá? O CREA precisa conversar com aquele cara que gosta de Instagram, com aquele profissional que gosta de WhatsApp, com aquele profissional que gosta de uma revista física ou um jornalzinho, com aquele profissional que gosta de ler e-mail e com aquele profissional que gosta de receber um SMS. A partir do momento que eu traço uma meta para comunicar nessas frentes, ninguém vai poder dizer que não sabia, né? E é esse que é o trabalho que a gente está trabalhando. A gente tem uma outra coisa para fazer agora, logo nos primeiros 6 meses, que é a análise automática da RT, porque toda anotação de responsabilidade técnica no CREA Maranhão passa por uma análise, né? Só 5 CREAs do Brasil analisam. E qual é a finalidade da gente analisar? É proteger o profissional. Porque a partir do momento que a gente analisa a RT, a gente vai dizer profissional, você não tem atribuição para fazer essa atividade. Se você fizer, você vai exorbitar a sua profissão e você vai responder por exorbitância. E responder por exorbitância vai direto para o código de ética. Isso não é legal. Então, por isso que o CREA analisa. Só que hoje quem analisa são os seres humanos, né? São nossos assessores técnicos. E a ideia é um protocolo que está sendo desenvolvido dentro de casa mesmo, no CREA, para que a gente consiga fazer análise automática das RTs. Por que a gente tem que fazer isso? Hoje, nós implementamos, eu participei desse processo, a tabela de TOIS, a nossa tabela de observação simplificada. Hoje, se você abrir seu sistema, só vai aparecer as atividades que você tem direito. Porém, existe um campo na RT, que é o campo de observação. E lá o profissional escreve o que ele quer. E aí é bem ali que alguns profissionais tentam escrever alguma atividade que ele não tem atribuição. O que essa inteligência artificial vai fazer? É um algoritmo de expressão. Ela vai fazer a leitura daquele texto e comparar com as atividades que ele cadastrou no RT. Vai ser interessante. E aí vai ser uma análise automática, não vai depender do ser humano, e aí vai ser mais rápido. Fora a implementação do Pix, que a gente já está trabalhando em cima. Para poder fazer, né, os pagamentos também, isso, né, via Pix. Interessante. Nós vamos agora aqui para... esses tópicos aqui dava para a gente demorar mais tempo falando, mas assim, a gente tem outros tópicos aqui do nosso podcast com o Wesley, que nós vamos dar continuidade, tá? São tópicos que são rápidos, ele vai resumir quais dicas ele deixa para o profissional que está começando, o recém-formado, que tirou a carteira do CREA agora, o recém-formado, está cheio de esperanças, está cheio de sonhos a serem realizados. Qual é a dica que você dá para esse profissional recém-formado? E vou logo para o tópico 8, para a gente ir adiantando. Quais dicas que você dá para o profissional que está formado, mas ele está fora do mercado? Às vezes tem gente que está 6, 7, 8 anos formado, está trabalhando em outra área, mas ele tem o sonho, tem o desejo de trabalhar na área dele. O que ele precisa fazer para esse recém-formado e para o que já está há algum tempo formado? Vamos lá, primeira coisa, valorize o conselho da qual vocês fazem parte, né? Se está difícil com o CREA fiscalizando, imagine se não existisse o CREA. E aí, às vezes, o profissional enxerga o CREA como inimigo. O CREA não é inimigo do profissional, ele é parceiro do profissional e da sociedade. E assim, o que eu sempre digo, eu estava até conversando com o Rony antes de começar o podcast,
sobre o déficit que a gente tem de profissional na área da tecnologia. Né? A Box 1873 fez um levantamento, a Google fez também, e nós teremos um déficit, pelo estudo das duas empresas que eu citei, de 530 mil profissionais até 2025 na área da tecnologia. Então, o que é que eu deixo de recado? Tanto para o recém-formado, como para o que está lá formado e ainda não entrou no mercado. Vão conhecer os processos construtivos na área de vocês da engenharia que envolvem tecnologia. Tá? Eu fico vendo lá, tu fazendo levantamento de estrutura com equipamento. Aquilo é tecnologia. Isso não se faria há um tempo atrás. Então, vão buscar. Hoje se faz análise de estrutura com câmara térmica. Se identifica uma tubulação com equipamento também. Então, assim, estudem tecnologia. Estudem, porque hoje a gente tem que ter o conhecimento do processo construtivo que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente tem que estudar tecnologia. A gente tem que ir além, né? E não só tecnologia, se capacitar sempre. Ó, se eu for conferir o tempo de vida que eu tenho com o tempo que eu estudei, é mais da metade da minha idade, né? Estudando, E né? a mesma coisa deve ser você. Então, assim, se capacitem, porque os profissionais realmente capacitados, Rony, eles estão no mercado. Né? E hoje ainda está mais, envolvendo tecnologia. Eu estava vendo, né, assistindo algumas aulas do curso do Ricardo Cossini, que ele deu um curso de Python para engenheiros. Sim, sim. Que ali é... grande amigo nosso também. Que ali é programação orientada a objeto. O que o cara consegue fazer, cara, com aquilo ali? Né? Imagina um profissional orçamentista desenvolvendo um algoritmo em Python para auxiliar ele no processo de um orçamento. Então, assim, a gente precisa continuar estudando, precisa continuar investindo, e isso vale tanto para o profissional recém-formado, né, como para o profissional que está no mercado de trabalho e não está trabalhando como engenheiro. Do recém-formado, ainda dou mais uma dica. Não façam o curso de engenharia de vocês e não utilizem da disciplina de estágio só por fazer. Vão para campo, tá? Lá é no campo que vocês vão aprender a prática da engenharia, né? O livro que tu aprende, os conteúdos, é excelente, né? Mas é no campo que, de fato, tu vai aprender. É no campo que tu vai entender por que tu estudou cálculo 1, cálculo 2, instalações elétricas, tá? Por que tu estudou estabilidade, estudou pontes e demais disciplinas. Tu vai saber na prática. Quando tu encontrar lá um problema e tu tiver que resolver. Até porque engenharia, se tu pegar o prefixo da palavra engenharia, é engenhar. Engenhar quer dizer criar. Né? E dar soluções. Nós somos os únicos seres que têm esse poder. E o que se formou há algum tempo que está parado, é bom sempre a gente fazer uma autoavaliação nossa. Né? Eu sempre digo isso. Eu sempre me autoavalio para que eu possa ter a consciência de que eu realmente preciso me capacitar mais, conhecer alguma área específica e investir ali. Foi o que eu fiz na perícia, foi o que eu fiz na gestão de tecnologia. Quando eu vi o boom da engenharia clínica hospitalar, eu fiz a pós-graduação, eu sou da primeira turma, né? A primeira coisa que eu vi, quantos engenheiros clínicos tinham visto o registro no CREA Maranhão, na época que eu fiz? 9. Quantos hospitais nós temos no interior no Maranhão todo? Tá? Muitos. Para pensar. 9 engenheiros quando eu comecei a pós-graduação de engenharia clínica, sendo que alguns não eram nem daqui do Maranhão, era visto. E a infinidade de hospitais. E aí quando eu entrei na pós, eu vi, rapaz, essa aqui que é a minha praia. Tem muita coisa para me aliar, além da engenharia mecânica, a gestão de tecnologia. E esse que é o conselho que eu dou para os nossos colegas profissionais. Continuem estudando, continuem se capacitando, abram o olho de vocês para as novas tecnologias e para a inovação tecnológica. Não vai mais ser isso não volta mais atrás. IA não volta mais atrás, isso não volta mais atrás. Então a gente tem que encarar isso e partir para cima e estudar. Muito interessante, Wesley, essas dicas que você deu, até porque isso serve como um choque de realidade. Tem muitos profissionais que já estão bastante tempo formados, que às vezes até já trabalharam na área, mas às vezes não estão conseguindo se inserir no mercado. E alguns já desistiram de procurar emprego. Acham, não, eu vou ficar por aqui mesmo, se acomoda com aquela vida. A dica que ele deu, não se acomode, vá atrás de fazer especializações, vá estudar. Corra atrás, não fique parado, não desista aí, não, vou ficar aqui mesmo só com minha graduação, não vou me especializar em nada, não. Corra, estude para o recém-formado e para você que já está há um tempo formado e está aí acomodado, tá? Nós vamos falar agora um outro assunto que é
para a gente já estar chegando no final do nosso podcast, que é sobre fé, crenças. Muita gente fala, eu acredito na família, eu acho que o mundo precisa ser melhor, com pessoas que respeitem mais as outras e tudo mais. Então a gente tem esse assunto para sair um pouco só do profissional e a gente entra nesse. É um tema que eu acho legal e resolvi trazer para todos os nossos entrevistados, também falam disso. É um tema livre, a opinião é pessoal e fica agora com o Wesley. Cara, deixa eu te falar, eu sou católico apostólico romano praticante, né? Além da minha vida de engenharia, eu tenho a minha vida esportiva, né? Eu sou apaixonado por futebol, sou goleiro desde os 6 anos de idade, né? Muralha, né? Tenho o apelido de Muralha, né? E assim, sou católico e atualmente sou católico praticante. Participo dentro da minha comunidade lá no Quajap, sou coordenador de som e projeção lá da paróquia. Estou atualmente também na Pastoral da Juventude. Então assim, hoje não se consegue ter, Rony, nada na nossa vida sem ter Deus, né? Sem ter fé em Deus, sem temer a Deus e sem trabalhar para Deus, né? E junto com isso, a nossa família, né? Tudo que eu construí durante toda a minha vida profissional, eu devo à minha família como um todo. No início da minha vida profissional, aos meus pais, né? Aos meus avós, né? A minha irmã e a minha madrinha, né? Que é a minha segunda mãe. E depois que casou, a minha esposa, né? Que sempre me apoiou. Para te ter uma ideia, quando eu comecei a namorar com ela, eu fazia ensino médio, né? E aí ela viveu todo esse momento da minha vida, do ensino médio, a universidade, a minha formatura, recentemente a minha posse como presidente do CREA, viveu a eleição do CREA. E assim, a gente precisa ter base familiar boa, né? Porque sem família e sem fé em Deus, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E isso é de suma importância para a vida de qualquer ser humano. Não adianta tu ser o bambambam da tua área da engenharia se tu não tem uma vida fora da engenharia pautada na família, pautada no respeito e pautada na fé em Deus. Interessante, muito bom, porque muita gente acha que a vida é só uma, para profissional. Aí tem a vida pessoal, tem a vida espiritual e, como o Wesley falou, tem que ter uma base, porque nem sempre tudo dá certo na nossa vida, né? A gente vê vários profissionais, vários inventores durante toda a história da humanidade que eles às vezes estavam para desistir por exemplo, pessoas que, por exemplo, inventaram o telefone, pessoas que inventaram o carro, que inventaram o avião, às vezes estavam um passo para desistir, mas eles não, continuaram. E muitas das vezes a gente consegue perceber que são pessoas que têm base familiar, que têm uma fé, que creem em alguma coisa. E aí são pessoas que não desistem. Então, às vezes a pessoa está achando, não, vou só ver meu lado profissional. Tem todo esse outro lado. E a gente vai agora ficar com os agradecimentos, tá? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, que o Wesley, como presidente do CREA, estava em todas as suas atividades no CREA, em reuniões, que ele falou que estava uma outra reunião, tem as outras atividades dele, sai daqui, ele vai fazer outras atividades, e esteve aqui com a gente, conversando, explicando sobre o CREA. Achei muito legal o ponto que você falou, que o CREA ele é amigo do profissional. Às vezes muitos profissionais têm a ideia que o CREA é inimigo, e a gente vai estar conversando aqui com vocês podem deixar mensagens aqui no nosso canal aqui do YouTube, e o Wesley pode estar respondendo vocês, que vocês tirem dúvidas, entrem também nas redes sociais. O Wesley vai dar agora a rede social dele, a rede social do CREA, para vocês estarem entrando em contato e ver que o sistema é amigo do profissional, não inimigo. Então essa é a ideia também que a gente quer estar passando aqui nesse nosso podcast, que ele falou e eu estou dando esse puxado que eu achei interessante. Então, fica aqui com os agradecimentos finais, Wesley, depois eu volto para encerrar. Rony, cara, eu quero te agradecer o convite, eu estou sempre à disposição que precisar, não só sua, como de todos os profissionais com registro e visto no CREA Maranhão, tá? E assim, é importante realmente que a gente entenda isso, né? Que o CREA é amigo do profissional. Com relação às perguntas,
Eu continuo o Wesley de quem me conhece, né? Aquele Wesley que, quando era servidor do CREA, atendia a todos da melhor forma possível, o mais rápido possível. Porém, agora na condição de presidente, eu não estou com a mesma rapidez de resposta. Mas eu me organizei para responder o profissional em no máximo 24 horas. Nunca está chegando. E quando eu não conseguir, tu pode ter certeza que eu vou desenvolver alguma ferramenta. Porque eu estou aqui para registrar o meu compromisso com os profissionais e com a sociedade. Então, deixo aqui a minha rede social, é @EngWesleyAssis. Lá na rede social, na bio, tem um Linktree, tem meu celular, que é pessoal, não é meu mesmo, mas não tem problema. O profissional pode entrar em contato, mandar dúvida. Estou com problema numa RT, me orienta. Se eu não conseguir orientar na hora, eu vou designar uma pessoa para orientar. Então, assim, eu estou aqui para contribuir com os nossos colegas e com a engenharia maranhense. Então fica aqui o meu muito obrigado, minhas redes sociais eu já citei aqui, podem mandar mensagem, acompanhem, gente, o site do CREA, www.creama.org.br, acompanhem também as redes sociais do CREA, o Instagram, que é @CREA Maranhão. Nós temos um canal de YouTube, nós estamos com um projeto legal de fazer tutoriais de uso do sistema, e aí acompanhem. Não fiquem só habituados a usar o sistema de emissão de RTs. Acompanhe o site do CREA Maranhão, que as notícias estão lá. Tá bom, Rony? Beleza. Muito obrigado, Wesley. Quero te agradecer mais uma vez. Dizer que nós vamos já estar agora, na próxima semana, com um novo podcast número 6. Esse aqui foi o podcast 5. E vai estar disponível nos nossos canais. Vou estar passando também depois, vai ter os cortes para você postar nas suas redes sociais e tá divulgando para os seus amigos. Beleza. E para profissionais aí também do CREA que queiram tirar dúvidas, e creio que esse podcast tirou dúvida de muita gente. Então é isso aí, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, até o próximo podcast.